Olá, estamos com mais um Corações ao Alto e um Corações ao Alto especial essa semana. Cônigo, o que o senhor irá celebrar no próximo dia 10 de dezembro? Com muita alegria, com muito amor, com muita fé, eu vou celebrar os 25 anos de sacerdócio, meu. Os 25 anos que eu sou padre. Então vai ser um dia muito especial. Todo aniversário de ordenação já é um dia muito especial para mim. Mas 25 anos, né? Jubileu de prata, com certeza vai ser mais especial ainda. Então esse Corações ao Alto será especial e nós vamos fazer perguntas para o Cônigo relacionadas à vida, né, a caminhada dele, desde o princípio até os dias de hoje no seu sacerdócio. Cônigo, a primeira pergunta. A vocação foi imediata? O senhor sempre quis ser padre? Olha, a vocação Deus já nos dá no ventre da mãe, né? Então, quando ali eu fui gerado no ventre da minha mãe, Deus já colocou a vocação em mim. Agora, eu demorei para descobrir, né? Isso sim. Eu pensei antes em ser advogado, engenheiro florestal, me formar em história. Não pensava realmente em ser padre de forma alguma. Embora hoje eu olhe para trás e eu vejo sinais claros que eu tinha, claro, vocação, mas eu não entendi. Que sinais eram esses? Eu gostava de brincar de ser padre, né? Minha mãe fazia muito chamate, então eu pegava a xícara de chamate, pegava aquela bolacha redonda Maria, brincava de consagrar, me vestia, ela pegava as outras e me vestia como padre, gostava de brincar de procissão. Então, eu olho para trás hoje, eu vejo sinais claros de vocação. Eu ficava maravilhado quando eu ia na missa lá em São Benedito de Botucatu, com o finado Monsenhor Yannis de Melo, e quando terminava a comunhão, que ele ficava purificando ali os vasos sagrados, ele fazia aquilo com tão carinho, com tantos detalhes, que eu ficava olhando aquilo maravilhado. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu ficava ali maravilhado. Então eu olho para trás hoje e vejo sinais evidentes de vocação. Mas eu demorei para descobrir que Deus tinha já me chamado. Como eu falei, ele chama desde o ventre da mãe. Que foi quando eu fui fazer um retiro, lá em Itaici, numa casa famosa de retiros, lá em Itaici, perto de Campinas. E aí eu voltei do retiro, pensando em ser padre. Foi aí eu próprio me assustei muito, né? Então o primeiro a ficar surpreso fui eu mesmo. E uma semana depois eu estava viajando com seminaristas, que eu já viajava também que eu trabalhava na paróquia, e o meu pároco era reitor do seminário. Então muitas vezes ele me levava para o seminário, então eu andava já com seminaristas e tal. E a gente estava viajando, e aí a Kombi do seminário quebrou, a gente ficou na estrada, e aí calhou de eu ficar com o agora cônigo Marcelo Paes, que na época era seminarista. E aí calhou de eu ficar um momento só eu e ele, e eu aproveitei. Falei, Marcelo, tô pensando em ser padre. Né? E foi a primeira conversa, e ele, desde o começo, me incentivou muito e me ajudou ao longo de todo, tanto é que ele é meu padrinho de ordenação. Certo, e assim, qual foi o momento, acho que mais difícil, que o senhor teve aquele momento que o senhor balançou, o senhor estava lá no seminário, teve algum momento que o senhor teve aquela assim, será que é isso mesmo que eu quero, será que é... Esse tipo de crise Deus me preservou. Desde o momento que eu decidi ser padre, eu nunca mais voltei atrás dessa vontade. O que não quer dizer que eu não tenha passado por crises. Mas esse tipo de crise não. Eu sempre, depois que aquilo se formou na minha cabeça, né, o que eu não, como eu disse antes, eu olhava para frente e não me via como padre. Me via com um monte de coisa. Né? Queria ser pai, queria ter filhos, família. Mas depois que eu descobri a vocação, eu olhava para frente e só me via como padre. Né? Então essa crise eu não tive. Mas claro, a gente teve muitas dificuldades ao longo dos 7 anos e meio de seminário. Então teve momentos sim que foram difíceis, que eu fui lá chorar diante do sacrário, nos pés de Nossa Senhora também, chorar nos ombros dos amigos. Então não quer dizer que eu não passei por crises e que não foi difícil, tá? Mas esse tipo de crise, graças a Deus, não tive. E o momento que o senhor fala assim, esse foi o encontro mesmo que o senhor teve com Jesus, que foi tocante para o senhor? Olha, antes do sacerdócio, foi na minha crisma. Eu comecei a frequentar o grupo de jovens, eu estava um pouco afastado da igreja, daí comecei a frequentar o grupo de jovens, assim, a princípio fui mais para ver como que era, porque o rapaz tinha me convidado, então fui lá mais para, né, vou atender o convite dele só para ver e depois, tchau. Mas o fato é que eu fiquei. E aí não tinha feito a crisma, entrei para fazer a crisma e aquele pensamento, né, faço isso, depois eu fujo. Mas Deus tinha outros planos. Então no momento da minha crisma, eu experimentei a graça de Deus, a graça do Espírito Santo,
de maneira tão poderosa, tão especial, que ela foi um divisor de águas. Porque a partir daquele momento, eu não me via mais sem a Igreja Católica. Eu não me via mais sem Jesus. Tamanha foi a experiência do dia da minha crise. Tanto é que eu voltei a pé para casa com 3 amigos de infância, amigos muito queridos, e eles falavam entre si e eu estava assim, sabe, inebriado no Espírito Santo, como fala a Bíblia. Né? Eu nem prestava atenção no que eles falavam. Então realmente foi um divisor de águas na minha vida, e depois veio a descoberta da vocação sacerdotal. Né? Agora, o momento assim que eu experimentei o céu, e eu sempre defino dessa maneira, eu experimentei um pouco do céu foi da ordenação sacerdotal. Né? Naquele momento lá que eu me deitei no chão, depois o querido e saudoso Dom Antônio Mútilo impôs as mãos sobre a minha cabeça, depois ungiu minhas mãos, e eu caminhei no meio do povo mostrando as mãos ungidas. Olha, eu nunca mais experimentei aquilo. Nunca tinha experimentado e nunca mais voltei a experimentar. Para mim aquilo foi um pedaço do céu que, embora eu não mereça, Deus me concedeu. Né? Então foi um momento que fortaleceu ainda mais minha vocação e, claro, minha vida espiritual. O senhor estava falando de ser padre, da coisa linda que é ser padre, né? E eu penso assim, muita gente fala, padre não pode casar, padre não pode ter família. E assim, abre mão de muita coisa, mas tem muita bênção com isso, né? Então, o bonito de ser padre, como o senhor poderia definir, assim, qual que é a definição de ser padre? O que é ser padre? Antes disso, aproveitando que você falou das vocações aí, é bom que você que está me assistindo entenda que qualquer vocação é difícil. E qualquer vocação você faz renúncia. Se você casa, você tem que fazer renúncia também. Você pode sair com todas as mulheres do mundo? Não, só com a sua esposa. Né? Toda vocação tem renúncia. Toda vocação tem sofrimento. Toda vocação tem dificuldade. E a vocação do padre não é diferente, né? Então, o primeiro ponto é esse. Todo mundo vai enfrentar dificuldades. O que as pessoas precisam entender é que Deus nos chama para algumas coisas. Deus chamou você para ser casado, para ser pai. Deus me chamou para ser padre. Então, eu vou só ser feliz naquilo que Deus me chamou. Você não ia ser feliz como padre. Entendeu? Então, sofrimento vai ter, mas a felicidade, eu não estou falando de alegria. Alegria é uma coisa momentânea. Eu estou falando de felicidade. Você só vai ter felicidade cumprindo aquilo que Deus te chamou. Então, você tem que dizer seu sim para Deus, seja para casar, seja para ser padre, ou as mulheres ser freira, ou para ser solteiro. Também Deus chama alguns para nem casar, nem ser padre, nem ser freira, ser solteiro, né? Então, o primeiro ponto é esse. E agora, vale a pena ser padre? Vale, né? Eu vejo assim a graça de saber que quando eu imponho as mãos, o pão deixa de ser pão e se torna o corpo santíssimo de Jesus. O vinho deixa de ser vinho e se torna o sangue precioso de nosso Senhor. Quando eu imponho a mão e absolvo os pecados, a pessoa fica livre, né? Esse ser de Jesus. Eu gosto muito daquele versículo de São Marcos, que São Marcos diz assim: Jesus chamou aqueles que ele quis para que ficassem com ele. Por isso também, né? Deus não é a gente que escolhe quem vai ser padre. O negócio é com Jesus, ele escolhe. Então ele me escolheu para que eu ficasse com ele, para que eu fosse dele, para que eu agisse na pessoa dele. Então, sim, tem cruzes? Muitas. De vez em quando ainda chora nos pés do sacrário? Sim. Mas vale a pena? Com certeza. Se eu tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo. E só uma coisa, você falou também, o padre vive solitário. Não vive. Se ele quiser, não vive. Porque a verdadeira solidão não é estar sozinho. A verdadeira solidão é você estar, às vezes, até no meio das pessoas, mas se sentir sozinho. Eu moro sozinho, mas eu não sou solitário. Né? Eu tenho meus amigos, meus filhos espirituais que me visitam. Então eu não sou solitário. Eu moro sozinho, é diferente. Né? Eu acho que já deu tempo desse primeiro encontro, né? O nosso técnico está ali bravo olhando pra gente. Então vai ter a segunda parte, não é isso, Fábio? Vai ter a próxima parte, isso. Então, espera a gente no segundo momento aí, corações ao alto.